aí? Acabou o descanso? Tá bom. Roda a vinheta aí que eu vou buscar um café. Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao We That Podcast. Muito obrigado para você que nos acompanha. Como você já percebeu, estamos todos com muita preguiça. Foi uma semana sem fazer nada, sem assistir jogo do Saints. Então, vamos analisar essa sequência do campeonato, falar do jogo contra o Ravens que acontece fim de semana. Já vamos apresentando a nossa equipe estrelada para mais um We That Podcast. We That, escalação. Começando pelo Igor. Tudo bem, Igor? E aí, galera, tudo bom? Estamos também com o Léo. E aí, galera, beleza? Tudo certo? E aí, pai? Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos também com o Ivazito. Fala, galera, tudo bom? Boa noite. E para esse podcast temos convidado especial. We That, estrela móvel. Ele já foi nosso prodígio. Ele, quando conhecemos, tinha, 12 anos. E hoje ele já está formado em faculdade de jornalismo, trabalhando por aí, escrevendo por Estadão e etc. E é um dos caras que mais conhece de New Orleans Saints que a gente já conhece. O Guilherme Sete. Tudo bem, Sete? Seja bem-vindo. Obrigado por atender nosso convite aí, rapaz. Prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de vocês e sempre um prazer falar do Saints aí com vocês. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Então vamos lá, com essa equipe estrelada, como semana passada foi bye, a gente não tem jogo pra falar, né? Mas foi uma semana que a gente já tinha prometido colocar algumas matérias especiais no blog, tentar agitar de uma forma diferente essa semana de descanso. Tivemos uma entrevista muito legal que a Jéssica, que hoje infelizmente não está no podcast porque está sem luz na residência, choveu muito no estado de São Paulo durante o momento que a gente gravava o podcast, então por isso ela infelizmente não pôde participar, mas tem uma entrevista muito legal dela com a chefe que controla as redes sociais do New Orleans Saints, exclusiva para o Saints Brasil. Então a gente movimentou bastante este blog e eu queria começar falando com vocês sobre uma hipótese que surgiu, até porque o Deion Sanders botou fogo nessa churrasqueira, nessa lenha, né, nesse carvão que estava ali quietinho num canto, e aí de repente todo mundo começou a levar a sério, até porque o Arizona Cardinals também disse que, olha, se alguém quiser a gente está disposto a ouvir proposta. Patrick Peterson, cornerback, um dos 3 melhores da liga, na minha opinião, seria um jogador disponível para a troca. E aí eu já coloco na roda para que a gente analise. Patrick Peterson, seria uma boa para o New Orleans Saints? Eu já teria mandado troca já. Eu nem esperaria mais por deadline. Patrick Peterson é fantástico, fora de sério, cara. O cara que você não vai ver aparecendo no jogo porque simplesmente ninguém lança a bola na direção dele. Eu também gosto, bastante. Mas eu fico me perguntando o quanto esse negócio é executável pra gente, assim, né? Porque todos sabemos que a gente já gastou bastante no draft e tal, com o trade-up do Davenport, a gente também já gastou uma terceiro round no Bridgewater, e uma comparação que dá pra fazer é que o Marcus Peters, quarterback também famoso, que foi do Chiefs pro Rams no off-season, custou uma escolha de segundo round e uma escolha de quarto round. A gente estaria comprometendo todo o nosso draft esse ano. Não sei se é um investimento que dá pra ser feito, mas que eu faria pra aproveitar os últimos anos da carreira do Drew Brees. Eu concordo com o Sete, porque eu acho que com esse... A gente abriu mão já, né, do próximo draft, pelo menos da primeira e terceira escolha. Então, quiseram ir pro tudo ou nada por causa do Brees e tal. Então acho que vale, já apostamos tudo, vamos apostar mais um pouco.
não tem o que perder, só tem a ganhar com o Patrick Peterson. Se a gente quer ganhar agora, a gente está com problema de cornerbacks, cessaria esse problema, e aí é um passo a mais em busca do Super Bowl. E seria uma dupla dos sonhos, assim, né? Lattimore e Patrick Peterson também, com certeza daria muito trabalho para qualquer recebedor da liga. Tem que ver também se o Cardinals aceitaria uma escolha de segunda rodada, porque eu acho que ele vale bem mais. Talvez teria que dar uma escolha de primeira rodada do próximo draft ainda, não sei. E também tem a opção de dar algum jogador também, vai que eles aceitam. Manda o Ted Ginn Jr. pra eles lá, ver se eles aceitam, porque não tá fazendo nada aqui mesmo. Estão falando em mandar o Ken Crowley, mas aí, coitados, né? Acho que o Cardinals não merece. Cara, eu pago a minha passagem até New Orleans e ainda pago a minha passagem a dele de New Orleans pra Glendale. Mas assim, ninguém ia lançar bola contra a gente, começa por aí. E ninguém tá conseguindo correr contra a gente, né? Seria bacana, eu adoraria, mas quanto vale isso? Essa é a pergunta. A gente já tem meio draft comprometido praticamente, né? Pelo peso das escolhas. A gente já não tem a escolha de primeiro, já não tem a escolha de terceiro round. Metade do draft está comprometido, certo? Então... Dava pra fazer igual o Rams fez, né? Nesse último draft, né? O Rams foi pra cima com tudo, tentou tudo que podia pra montar esse time que tá aí hoje. Tá dando certo, né? Tentar jogar. Tá dando certo, é o único time invicto. Por isso que talvez eu iria nesse all-in pra tentar ver o que a gente consegue tirar de máximo desse time. Assim. Por isso que assim, a minha empolgação com o Patrick Peterson, já que o time já tá adotando essa estratégia basicamente, né? Pelo que a gente viu. E a questão até que eu queria colocar também na roda é saber o quanto isso nos aproximaria do Los Angeles Rams. Porque acho que é inegável que hoje o Rams é o time mais forte da NFC, né? A não ser que algum absurdo muito grande aconteça, a tendência é que eles apareçam no NFC Championship Game. E eu vejo o Saints como o segundo, ou sei lá, o terceiro, mas tá ali na briga. O quão longe que a gente tá do Rams? O Patrick Peterson resolveria essa distância? Não só ele. Eu ainda acho que falta um linebacker. A gente tá forte em todos os setores do campo. Eu acho que nossas deficiências hoje são na secundária, um segundo cornerback, e pra mim ainda falta um linebacker. Eu concordo com o pai nessa. Eu acho que o Saints precisa de um middle linebacker ainda. Eu acho que o Demario é um cara que vem jogando bem, mas ele é um weak side. Eu acho que o Saints não tem um middle linebacker, precisa de um jogador mais ativo no meio do campo, assim. Precisa de 2 jogadores de um bom nível. E assim, a Demario Davis é um bom jogador, tá fazendo um grande ano, mas também não é excepcional. E depois dele o nível cai bastante, a gente tá sentindo um pouco de falta disso em campo. Você tá falando que o Anzalone é ruim, rapaz? Infelizmente, eu acho que eu vou ter que dar o braço a torcer, porque apesar de eu acreditar tanto no Anzalone, eu acho que ele tá jogando fora de posição ainda e que ele não vai render o que se espera dele. Lembrando que o Anzalone é o pupilo do Igor. Exatamente. Então, pra eu estar desistindo é porque realmente as coisas não estão boas. Não, só pra completar aqui, um negócio que veio na minha cabeça agora, eu nem tinha pensado nisso antes, é que em 2008, antes da temporada de 2008, a gente conseguiu um jogador de defesa muito importante pro time via troca. Não sei se vocês lembram, mas o Vilma veio pro Saints na off-season por uma forte de quarto round e uma de terceiro round. E isso fez a gente comprometer completamente o draft de 2009. A gente teve só a escolha de primeira rodada, depois foi ter lá na quinta. E, sei lá, eu acho que valeu a pena isso aí, né? Só um pouquinho, né? O cara só foi o capitão do time que foi pro Super Bowl. O Vilma era fraquinho. Não, só pra completar, no draft de 2009 a gente teve a escolha alta, né? Porque 2008 não foi um ano tão bom pra gente. A gente acabou escolhendo o Malcolm Jenkins naquela época, né? Ah, pique jogada fora. E foi bom, um tempo. Mas Seu louco. Um tempo, né? Foi bom. Mas depois que ele saiu, ele ficou melhor, né? Infelizmente, temos que admitir, né? É igual o Akiem Hicks, ele saiu e virou um dos melhores defensive tackles da liga no Chicago Bears. Depois Ou mesmo o Robinho, que saiu e virou um baita no slot. Exatamente, jogou muito, né? Voltou do mesmo jeito, né? Voltou e deu azar. Voltou como tinha saído.
Eu acho outra questão que a gente precisava, válida a gente trazer aqui é a questão do espaço salarial, né? Porque o Patrick Peterson, pelo que eu tava vendo, ele contaria em torno de 10 milhões pro cap esse ano e a gente tem em torno de 2 disponível. A gente precisaria mexer um pouquinho aí, mas eu boto fé que a gente consegue. Principalmente se for jogar espaço pra temporada que vem, que tem bastante cara que dá pra cortar fácil. Alguns exemplos que eu posso dar aqui são o Gin, que o Gin, inclusive, se fudeu hoje, né? Vai com Deus. Desculpa, não podia ter falado palavrão. Não, tá valendo, aqui pode. Aqui o convidado pode. Enfim, eu daria pra cortar o Okafor, o Gin, o Kurt Coleman também, e a maior parte do garantido dele vai esse ano, só com esses caras a gente já abria uns 15 milhões de espaço salarial, que curiosamente é quanto o Patrick Peterson ganha por ano. Bom, a gente ano após ano a gente tá vendendo almoço pra comer na janta, né? Também. Isso é herança antiga, né? De cortes mal feitos e contratos idiotas do Loomis. Se tem alguma coisa que o Loomis sabe fazer, é achar espaço no cap. Sim, sem dúvida. Assim como ele tem uma capacidade absurda de dar um dinheiro surreal pra nego idiota, tipo o Galete. a gente deve estar pagando essa conta até hoje, não sei se acabou já. CJ Spiller, Jarvis Bird, Jimmy Graham, Brandon Browner. Dá contratos absurdos, Brandon Brown. Pelo amor de Deus. Dá contratos absurdos pra esses caras e depois a conta fica, né? Então, mas pelo menos hoje em dia a nossa folha salarial ela tá bastante saudável, assim. A gente já se livrou, terminou de pagar todos esses contratos gigantes. Aqui a gente tem, tô vendo aqui, a gente tem 4 milhões em dead money, né? E só que, curiosamente, 3,2 milhões são do Kobe Fleener, que nem joga mais futebol americano. Coitado. Pois é. Acho que pegar a temporada passada e essa temporada, financeiramente, acho que são as temporadas mais saudáveis desde que eu acompanho o time, desde 2005. E falando em contrato idiota, tá aí o Kobe Fleener pra mostrar mais um, né? E eu tive esperança que o Kobe Fleener ia ser um jogador de futebol americano, mas ele não é muito bom nisso. Eu também, cara, por tudo que eu acompanhei dele em Stanford, eu achei que ele ia virar. Não, e ele era um cara muito útil no Colts. Ele não foi um Zé Mané no Colts, ele era um tight end bem útil no Colts. Pois é, o Colts montou um draft com 3 escolhas ali, tudo dedicado a Stanford, né? Pegou o center, pegou o Luck e depois pegou o Fleener, né? 1 ou 2 drafts, não me recordo agora. Mas eu acompanhei parte, na época que eu consegui acompanhar mais o college, o Fleener era top. Sim, ele é o maior talento da classe, tinha uma expectativa gigantesca. Exatamente. Agora, falando em college, já vamos mudar de assunto, porque tem uma outra matéria também no blog Saints Brasil, que mostra que por muito pouco a nossa história não foi mudada no draft do ano passado. Quando o Saints escolhe o Marshall Lattimore, e deu certo, e etc, todo mundo já sabe. Mas tem uma história muito legal que foi contada pelo Jeff Duncan, e a gente colocou no blog também, que o Saints por muito pouco não pegou o Patrick Mahomes. Que, aliás, tá fazendo chover esse ano no Kansas City Chiefs. E é legal porque, coincidência, o Drew Brees estava no draft room, né, no war room da equipe do Saints, e na hora que o Sean Payton olhou pro draft board e falou, cara, o Patrick Mahomes vai sobrar, ele chamou o Brees de canto e falou, Brees, seguinte, se esse cara sobrar eu vou ter que pegar, não vai ter jeito, e o Brees falou, não, beleza, não tem problema, desde que ele aceite ficar um tempinho no banco de reservas até eu terminar minha carreira. Mas a grande questão é, vocês já pensaram no Patrick Mahomes, o estrago que ele tá fazendo no Kansas City Chiefs, com o Sean Payton comandando e esse ataque do Saints? A gente já sabia antes do draft que o Sean Payton era apaixonado no Mahomes. Ele fez aqueles workouts fechados, né? Viu o cara lançando bola para 70, 80 jardas. E ele era um cara muito legal de ver em Texas Tech. E Texas Tech dependia muito dele, porque a defesa de Texas Tech é horrorosa até hoje. Você vê o Texas Tech tomando 30, 40 pontos, é sempre um tiroteio. E acho que muita gente gostava dele, né? Apesar de uma classe que não inspirava tanta confiança, muito pela falta de desenvolvimento, tinha muita gente ele como talvez o maior talento bruto dessa classe, né? Até mais que as escolhas mais altas.
E eu imagino a loucura que seria, né, o Saints se escolhesse o Patrick Mahomes, todo mundo ia entrar em parafuso. E ele ia escolher, o Champagne já deixou bem claro, toda vez que se pergunta, né, ainda mais que com esse boom que ele fez na liga, fala, não, eu escolhi ele, né, ele sempre deixou bem claro. Eu queria ver com o Breeze, porque o cara pra ficar no mesmo vestiário que o Breeze tem que ter muita cabeça, tem que saber o que tá fazendo ali, e o Breeze não é um cara de ensinar ninguém, já cansaram de falar, ele, Joe Flacco, Ben Roethlisberger, são caras extremamente chatos, assim, eles não são caras que vão pegar o cara e falar, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá, não, ele vai jogar e o cara que aprenda a fazer o que ele faz. Eu gostaria de lembrar justamente quem foi o cara que a gente escolheu no lugar do Mahomes, né? Que foi o Lattimore, né? Porque se a gente hoje tem perspectiva de título, é por causa dessa escolha. Porque, por exemplo, eu na temporada passada, quando começou 0-2, eu tinha pra mim que eu nunca mais ia ver o Breeze jogando playoffs. Eu tinha pra mim que a carreira dele ia se limitar a isso, e eu questiono até se ele assinaria esse contrato de volta, que ele assinou pra esses 2 últimos anos, se não tivesse um time com perspectiva de ser campeão. Então eu acho que eu gosto mais do jeito que a história se desenhou pro Saints, porque agora a gente teve a chance de dar 2 times decentes pro Breeze disputar mais uma vez, porque a gente estagnou bastante a carreira dele por más decisões e más defesas, né? Então eu fico tranquilo com a gente ter escolhido o Lattimore, que apesar de um começo de ano bem fraco, eu boto fé que ele vai ser um ótimo cornerback pra gente por muitos anos. E aí aquele efeito borboleta, né? Porque se o Saints pegasse o Patrick Mahomes, e aí só lembrando como que acabou sendo a história, com o Kansas City Chiefs fazendo um trade-up, se não me engano, com o Buffalo Bills, que era quem tava no relógio. Isso mesmo. E aí conseguiu pegar, foi exatamente para pegar o Patrick Mahomes, e aí o Saints ficou com o Lattimore. O Saints pegaria o Mahomes porque tudo indicava que o Bills ia no Lattimore. Então o Mahomes seria o top prospect no draft board do Saints. Mas com o Saints pegando um quarterback na escolha 11, muito provavelmente a escolha 32, onde a gente pegou o Hamsick, não seria ele. A gente deveria tentar reforçar a defesa. Então hoje um dos melhores linhas ofensivos novatos, né, novos na liga, que é o Ramsey, também não estaria aqui. Então, efeito borboleta. Seria um ponto que provavelmente mudaria nosso draft inteiro. Uma coisa leva a outra, né? Também teve o Marcus Williams também, que apesar do último jogo da temporada passada, estava no time de melhores calouros da última temporada. Foi um draft excelente. Então, talvez, claro que dá vontade de ver o Mahomes depois que o Breeze aposentar sendo o quarterback do Saints, mas o draft foi um dos drafts que dificilmente o Saints vai conseguir repetir. Alvin Kamara, e o Ramchick não perdeu nenhum jogo ano passado, nenhum snap. Ele jogou todos os snaps ofensivos ano passado. Pra você ver como que também, não só o Lattimore foi uma grande escolha, o Ramchick também foi uma escolha excelente do Saints. E o Seth falou sobre o Drew Brees estar com uma possibilidade de voltar ao Super Bowl com a escolha do Lattimore. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês soltem toda a raiva que está dentro de vocês por isso nunca ter acontecido. Mas essa temporada é a chance do Drew Brees ser MVP de uma temporada? Putz. Vamos lá, olha o tanto de recorde que ele tá quebrando. É sim. Eu acho que essa... Porcentagem de passe. Eu acho que essa vai completado. ser a melhor chance dos últimos anos, talvez a melhor que ele vai ter na carreira. Acho que ano que vem vai ser difícil ele desempenhar. Porque assim, os recordes estão sendo quebrados nessa temporada. A porcentagem, como o Léo disse. Então, o time, mesmo não precisando muito, às vezes o jogo corrido funciona bem, não é mais igual uns anos atrás que ele tem que lançar a bola doidado, mas de qualquer jeito a gente vê que ele tá no auge, de qualquer jeito, mesmo assim, o auge dele assim, né, desde quando praticamente ele começou a carreira ele tá no auge, vamos dizer, mas é algo espetacular que você vê. Então, talvez a partir da próxima temporada, dependendo como vai ser essa temporada, talvez comece a decair um pouco, vai ser o último ano de contrato dele, talvez o último ano na NFL. Então, eu acho que essa temporada é a temporada derradeira, assim, pra ele ganhar um MVP na temporada regular, assim. Vocês já perceberam uma coisa?
sempre que ele tá arrebentando, que ele tá jogando tudo, tem algum cara jogando também. 2009, o Saints fez 13-3, time jogando pra caramba, redondinho. O Colts do Manning com a campanha 14-2. 2010 ou 2011, não me recordo agora. O Breeze também, acho que talvez ele foi o melhor ano dele. Tinha o Rodgers arrebentando. Agora começou essa temporada, 11 interceptações, 79% de aproveitamento de passe, 11 touchdowns, né, 0 interceptações, 1.600 jardas. Tem o Gurley comendo a bola também. Pode ver, parece um karma, mas sempre tem alguém cercando o frango ali e para atrapalhar na corrida, né? É bem difícil pra ele, né? Por mais que ele tenha feito milagres com times fracos, assim, com grupos de recebedores horrorosos, sempre ficou pra trás muito por conta também dos recordes que o Saints fez, né? O Saints conseguiu campanhas tão horrorosas com o Breeze fazendo o que podia fazer. Esse ano aí, como o Marcelo falou, tem muita gente nessa briga, né? O Jared Goff parece que desabrochou como um quarterback muito bom. O Patrick Mahomes na sua segunda temporada também tá jogando demais, fazendo um milagre. Nossa, mas eu acho que até por justiça, eu acho que se ele manter esse nível até o final da temporada, mesmo que talvez os outros jogadores vão bem, eu acho muito difícil a galera não falar, putz, acho que o Drew Brees merece esse MVP, muito pelo conjunto da obra e muito pelas injustiças que ele sofreu nos últimos anos. Querendo ou não, é injusto pensar assim, né? Pelo conjunto da obra ele ser o MVP, mas eu acho que, querendo ou não, quem vota isso aí vai levar isso em conta, cara. Porque, e assim, né, vamos dar uma secadinha também, né, pro Todd Gurley dar uma baixada. O Mahomes, assim, eu não sei se vai manter esse negócio espetacular até o fim da temporada, mas o Todd Gurley, assim, pelo todo o time que ele tem em volta dele, eu acho que ele tem tudo pra continuar assim a temporada inteira. Então, assim, torcer só pra ele dar uma baixada, né? Porque no último jogo ele teve só mais de 200 jardas terrestres, né? Assim, é uma coisa que é um pouquinho fácil de fazer, né? Então, eu acho que dele dando uma baixada, o Breeze mantendo esse ritmo aí fenomenal, acho que tem tudo, assim, pra pelo menos ter mais uma temporada de MVP, né? Mesmo sendo ou não. Dá raiva, né? Saber que o Breeze nunca ganhou, né? Porque o cara merece, né? Puta merda. E vou torcer muito pra ele ganhar esse ano. Porque, pô, se ele continuar com essa porcentagem de acerto de passe dele, não tem nenhuma interceptação na temporada ainda, é o único quarterback que não tem nenhuma interceptação. E, pô, o Mahomes tava lançando um monte de touchdown, mas agora ele começou a lançar umas interceptação também, então o pessoal tem que observar isso aí, porque o Drew Brees tá acertando tudo. O último jogo eu acho que ele errou 2 passes só. Então, se ele continuar nessa pegada aí, ele ganha esse ano. Torceremos muito. Foi 26 de 29, Léo. Ah, tá. 3 passes, então. 89% de aproveitamento de passe. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E vale lembrar que domingo que vem tem mais, porque ele provavelmente vai quebrar a barreira dos 500 touchdowns. Vai ficar entre os 4, acho, QBs na história com 500 touchdowns. E ele ainda tem tudo para vencer o Ravens, eu espero, se Deus quiser, e ficar e ser um dos únicos jogadores a vencer todos os times da liga, né? Não sei se é o único, não sei se tem mais gente que fez isso, mas... Tem mais dois. Tem mais dois. Então, entrar para a história de novo como o jogador que venceu todos os times da liga. Brett Favre e Peyton Manning. Só. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos dar uma olhadinha no departamento médico? Daqui a pouco a gente já vai falar sobre a restante da temporada e também sobre esse próximo jogo contra o Baltimore Ravens. Mas só dando uma olhada no departamento médico, o Marshall Lattimore treinou normalmente, não é problema, ainda está no protocolo de concussão, mas deve jogar normalmente no domingo contra o Ravens. E a notícia mais feliz do dia, né, Seth? Não, coitado dele, cara. Ah, cara. Coitado, mas não vai fazer falta, né, gente? Ted Jr. está no Injury Reserve e o pai tem uma
teoria espetacular sobre a lesão do Ted Jr., né? Ah, cara, eu não gosto dele. Assim, é óbvio que eu não vou torcer pro cara machucar. Eu não torço pra ninguém se lesionar, né? nem pro Cam Newton se lesionar. O James Winston eu torço pra ele se fuder mesmo. Não, mas aí é coisa que envolve extracampo, né? Por isso mesmo. Não, mas não. Eu não torço pro cara ficar lesionado, não. Mas assim, não é um cara que eu gosto de ver jogando. Tudo bem. Ele faz umas recepções absurdas. Querendo ou não, ele ajudou o time na temporada passada. Mas ele foi ajudado pelo time na temporada passada também, porque ele teve o melhor ano da carreira dele. E ele foi um cara que teve números absurdos em Ohio State na época do college, mas nunca virou na NFL. Mas enfim, eu acho que a gente tá muito bem de wide receiver agora. A gente tem 4 caras bons aí. Tem o Camara que recebe bola pra caramba também. E pode ver que ele não fez a mínima falta no jogo passado. Então, assim, que ele fique saudável, que ele seja feliz, mas a gente não precisa dele. Além de tudo, isso dá mais espaço pro Tre'Quan Smith crescer, né, e ser um grande alvo perto do Michael Thomas. Exato. Eu acho que é exatamente isso aí, porque a lesão dele, infelizmente, eu vou falar isso, mas é conveniente. Porque tanto o Cameron Meredith quanto o Tre'Quan são melhores que ele, cara. Hoje em dia, ou entregam coisa parecida, só que eles têm mais potencial que o Ginn. O Ginn é isso aí. O Ginn é isso que ele mostrou. O cara que é um bom pra correr rota longa, mas não é um cara confiável. Essa é a questão, né? Ele dropa bolas, aquela cagada que ele fez contra o Giants, vocês lembram, velho? De uma jarda. Então, mas eu acho que temos boas armas aí pra suprir a ausência dele, sem dúvida. A temporada passada a gente viu um problema sério dele e assim, pra mim isso é vergonhoso para um jogador veterano. Um cara com anos e anos de liga como ele não pode errar rota. Desculpa. Se você me falar de um calouro, se você me falar de um segundanista, é claro, um playbook, ainda mais um playbook do Saints feito pelo Sean Payton, deve ser um negócio complicadíssimo. Mas se você me falar que um veterano de uma década de NFL, ele tá errando rota nessa altura da carreira, desculpa, isso aí é inaceitável. Esse ano o Sean Payton criticou ele, né? Criticou ele por erro em rota, isso é bem complicado. O Ted Ginn, além das mãos, que sempre foram um problema, né? Que é um cara que é cercado por drops, não importa onde ele passou, ele teve alguns momentos horrorosos. Ele é um cara que nunca foi um grande corredor de rotas. Ele sai do college como um grande recebedor, porque isso a gente vê até hoje, que é muito absurdo. Ele tem uma velocidade fora do comum. O cara, né, e ele ainda mantém essa velocidade, a gente vê muito disso, tanto que ele ganha as rotas dele na velocidade. Mas em termos de correr rotas, em saber os passos, controle de corpo, mãos, ele é um cara extremamente mediano, para se dizer o melhor. É até surpreendente, porque como ele jogou bem ano passado, né, sendo esse cara em profundidade, que era uma grande questão, né, o que ele ia fazer. Conseguiram colocar ele num papel que ele fazia o melhor dele, mas o que eu falava que faltava nesse ataque eram mais opções de confiança, mais opções para terceiras descidas, e o Ginn não era esse cara. A gente via que quando o Michael Thomas, o Camara ficaram mais bem marcados, quando a defesa deixava o Ginn fazer o que ele deixava ele mais livre, ele não conseguia criar grandes problemas para a defesa. E aí a gente tinha um ataque que sofria. E a questão do Ginn também é que ele, sendo um cara de rotas longas, ele não encaixa nem no esquema, né? Porque o Saints já há alguns anos não é mais aquele vertical offense como era antes. O Brees já não tem mais todo o poder que tinha no braço. Não sei se o Brees consegue lançar um passe de 60, 70 jardas de bola viajando. Então não adianta nada o cara ser rápido se a bola não vai chegar. O cara precisa é saber correr rotas, né? O principal hoje para um wide receiver, ele pode até não ser o mais veloz, né? O cara mais explosivo, mas ele tem que ser um bom corredor de rotas. Ele tem que conseguir enganar os cornerbacks com o corpo, conseguir fazer os passos rápidos, conseguir fazer os cortes corretos. É extremamente importante. Extremamente não, é o mais importante, independente de qualquer coisa.
E hoje a gente tem jogadores melhores, é o que o Guilherme falou. O Trequan é um cara que ele não é tão bom correndo rotas, mas ele tem mãos melhores e ele tem um baita alcance e velocidade, né? Ou seja, você já cobre basicamente 80%, 70% do que o Gin trazia para o campo. E a altura também. Exatamente. O Cameron Meredith é um cara que eu gostava muito no Bears. Ele ainda tem uns probleminhas, mas ele é um cara que vem aparecendo bastante em terceira descida. É um cara que é aquele big slot receiver que a gente sentiu um pouco de falta. Sentiu bastante falta no ano passado. E que apareceu em momentos chaves já nessa temporada. O touchdown contra o Falcons. Tem a terceira descida que ele cava uma falta contra o Giants também. Então a gente vê muita qualidade nesses jogadores e jogadores muito jovens também. E assim, a lesão, acho que conveniência é uma palavra perfeita, assim. Ele simplesmente viu o último jogo e falou, cara, a gente não precisa mais desse cara e vamos abrir espaço para, sei lá, proteger mais o time, ter mais um cara numa posição mais carente, porque a gente tem um grupo mais confiável. E também tem o Austin Carr, que é um cara interessante também. Assim, tem várias opções para substituir, mais jovens, que mostraram mais capacidade, mesmo com pouco tempo de carreira. O Gin é uma fatalidade para ele, né? Mas é o que aconteceu. Você tem que ser melhor correndo rotas. Não adianta você ser um cara extremamente veloz. A gente cansa de ver isso na NFL. O Brandon Cooks é um cara... Ele tem sempre vai ter uma cacetada de jardas, mas ele é sempre um cara que vai sofrer. O quanto ele sofre em marcação press coverage não é brincadeira. Aquele jogo que ele some, que o Saints destrói, se não me engano é o Rams ou o Seahawks, eu tô tentando lembrar. É o Rams. É o Rams. Ele é engolido. Contra o Seahawks ele some também, porque ele pegou o Richard Sherman e o Richard Sherman cometeu bullying com ele na linha de scrimmage. Então, esse tipo de jogador, ele vai sempre ter um caminho de jardas, mas ele muito dificilmente vai ser um cara decisivo. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos então falar desse restante de temporada. Antes da gente falar do restante de temporada, vamos falar do próximo jogo do Ravens, dessa partida que acontece domingo. O Ivanzito sempre prepara pra gente aquele geralzão, aquele pré-vestibular, ele que é um cara que está nessa fase da vida, sobre o próximo adversário do Saints. Então agora é o momento do pré-vestibular do Saints para a partida de domingo contra o Ravens, Ivan. Vamos lá, mais um resumão aqui do Baltimore Ravens, dessa vez, né, do Baltimore Ravens. O Ravens está 4-2 na temporada, muito bem, está empatado na liderança da divisão com o Cincinnati Bengals. Vou começar pelo ataque, apesar de todo mundo saber que a grande força é a defesa. O ataque do Ravens ele é inconsistente. Você sabe que você tem um quarterback que ele não é muito confiável. Ele tem jogos bons, mas tem jogos muito ruins. A gente sabe que não dá pra confiar no Joey Flacco. No último jogo, que foi a vitória por 21-0 contra o Titans, ele acertou 25 de 37 para 238 jardas, um touchdown e uma interceptação. Mas há 2 semanas atrás, na derrota para o Browns por 12-9, ele acertou só 29 de 56 passes, não teve nenhum touchdown, apenas uma interceptação. É um quarterback muito inconsistente. Pelo chão eles têm o Alex Collins, corre bem, ele é bom, teve 20 carregadas para 54 jardas e 2 touchdowns no último jogo. Ele divide um pouco as corridas com o Javorius Allen. E no último jogo teve o Gus Edwards, que teve 10 carregadas para 42 jardas, foi muito bem também. Pelo ar tem um conhecido nosso, o wide receiver Willie Snead, que teve uma boa passagem pelo Saints nas primeiras temporadas, mas no último ano foi bem apagado. No último jogo o Snead teve 7 recepções para 60 jardas, ele está sendo um baita alvo, além do Crabtree, que é um jogador experiente, que ele teve 93 jardas no último jogo, um touchdown. E tem o John Brown, que é ex-Arizona Cardinals, que é um bom jogador também, além do tight end novato, o Hayden Hurst, que é bem promissor também. E tem um ponto do ataque do Ravens que é legal comparar com o Saints, que é a parte de o Tyson Hill deles, né? Na verdade, o Tyson Hill é o nosso Lamar Jackson, né? O que eles falam, porque
o Lamar Jackson tem mais hype e tal. Porém, o que o Taysom Hill faz é o que o Lamar Jackson era pra fazer lá e não tá conseguindo fazer, basicamente. Porque eles estão tentando usar o Lamar Jackson como uma arma, jogando alguns snaps, assim como a gente faz com o Taysom Hill aqui. Só que não dá muito certo. Mas assim, é um perigo a mais nesse ataque. E os Saints têm que ficar esperto com isso. A OL deles é bem confiável também. Nos últimos jogos, nos 2 últimos jogos era só o sack e 2 tackles for loss. Então é muito bom essa OL. Então quer dizer que o problema é o Joe Flacco mesmo, porque ele tem tempo para lançar, porém não consegue. E é isso aí. Agora eu vou falar da defesa e eu não vou dispensar elogios, porque é uma defesa maravilhosa. É uma defesa que carrega o time nas costas, basicamente. Para muitos, e eu acho que para mim também, junto com a do Bears, é a melhor defesa da liga. É a melhor defesa da liga em jardas totais cedidas e a 4ª melhor contra o passe. Vai ser um bom confronto contra o Breeze e companhia, né, nesse domingo, esse jogo. Eles têm ótimos consagrados jogadores. O front 7 tem o CJ Mosley e o Terrell Suggs, que dispensam comentário, não tem nem o que falar deles. E ele ainda tem uns caras em ascendência, como o Zadarius Smith, que teve 3 sacks e 3 tackles for loss no último jogo. Tem o Kenny Young, Brandon Williams e o Patrick Onwuasor, não sei nem falar o sobrenome desse cara, mas ele teve 2 sacks e 2 tackles for loss. Vale lembrar que nesse último jogo, na vitória de 21-0, esse front 7 só forçou 11 sacks. 11 sacks foi o recorde do Baltimore Ravens, 11 sacks num jogo. O Mariota apanhou demais, Mariota, não tem nem o que falar. A nossa OL, que está se mostrando cada vez melhor, vai ter muito trabalho, vai ser um confronto muito interessante de ver também. E na secundária tem nomes, são veteranos muito bons, jogadores muito conhecidos. E aí o Breeze vai ter dificuldade também, assim, dificuldade entre aspas, né? Pro Breeze nada é muita dificuldade. Eles têm o Eric Weddle, o Tony Jefferson, os 2 safeties. E de cornerbacks tem o Brandon Carr e o Marlon Humphrey, que são ótimos jogadores. Então, assim, dá pra esperar um ótimo confronto entre o ataque do Saints contra a defesa do Ravens. Vai ser a parte principal desse jogo aí, acho que o mais legal de ver. Eles ainda tem o Justin Tucker de kicker, né, que é um ótimo kicker, melhor da liga. Acho que isso é unânime. E aí o Breeze tem a chance de conseguir ganhar do único time que falta pra ele, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que o Saints é favorito mesmo assim. Vamos aos palpites sobre este jogo, começando, lógico, pelas visitas. E aí, Seth, jogo contra o Ravens. O Ravens é aquele time que, não importa o que aconteça, sempre vai dar trabalho pro Saints. Eu tenho medo do Ravens, pra ser bem sincero. Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nas circunstâncias desse jogo. Estaremos jogando fora de casa, né? Todo mundo sabe o que dizem sobre o Breeze em estádio aberto, em lugar frio. E eu acho que bastante do nosso jogo passa por isso. O Ravens não cedeu um touchdown aéreo até agora nessa temporada, em casa. Tudo bem que eles só tiveram 2 jogos, né? Contra o Bills e contra o Broncos. Mas mesmo assim o Breeze vai ter bastante trabalho. E eu acho que a chave do jogo é justamente não fazer besteira. Porque eu não acredito que o ataque deles vai dar um vareio muito grande na nossa defesa. Assim. Eu tô vendo uma crescente na defesa e eu acho que a questão tá na gente conseguir proteger a bola e não fazer besteira com ela. E aí, pai? Vai ser jogo complicadinho, né? Jogo chato sempre. Eu diria que, independente de quem ganhar esse jogo, eu acho que não passa da casa dos 10. A defesa deles é excelente, a nossa tá melhorando cada jogo, inclusive a secundária. Acho que nos 2 últimos jogos a gente não pode reclamar da secundária. O ponto mais fraco deles é o ataque. O nosso dispensa comentários, né? Eu não sou de dar palpite, cara, vocês sabem bem. Mas também não vou ser o pessimista de sempre, como eu sou aqui, né? Eu acho que vai ficar nisso aí. Vai ser um jogo apertado e jogo de poucos pontos. Mas tô confiante que a gente ganha. E aí, Léo?
Então, eu concordo bastante com o que o pessoal falou, como o Ivan disse. Vai ser o jogo entre os times que tem o quarterback especial, que entra, o Lamar Jackson e o Tyson Hill. Isso vai ser bem interessante. E como o Seth falou, como o Drew Brees às vezes pode ter alguma dificuldade no frio e tal, muito importante conseguir correr bem com a bola, né? Mark Ingram e Alvin Kamara vão ser extremamente importantes para o nosso sucesso nessa partida e nossa defesa crescendo. E também falar como que o time do Baltimore Ravens é um time inconsistente, né? Os caras vai e quase perde do Browns sem conseguir fazer nada no ataque, e depois vai e consegue um shutdown lá no Tennessee Titans, um puta jogo. Então eles são bem... antes da semana bye, os Saints pensavam uma coisa do Baltimore. Agora nessa semana eles já estão pensando outra, porque foi um jogo que o Tennessee não conseguiu fazer nada contra eles. Então eles já estão vindo com uma puta moral contra a gente. Mas sempre com o otimismo de sempre. Acho que o Drew Brees vai conseguir ganhar desse último time que falta. E o Saints vai, se ganhar esse jogo, vai se colocar com certeza como um dos grandes favoritos a ficar até uma bye nos playoffs. Então também concordo com o Marcelão, vai ser bem apertado o jogo. Acho que vai ser uma posse de bola só de diferença, 7 pontos. Vozito? Eu acho que o Saints vai sofrer muito. Mas a gente vai conseguir sair com a vitória. Vai ser assim, não mais que uma aposta também. Eu aposto até em só um field goal de diferença, um 20-17, alguma coisa assim. Mas não vai sair muito ponto mesmo. E aí, Igor? Tende a ser um jogo muito apertado. Cuidar bem da bola e proteger o Brees vai ser muito importante. Eu acho que o Ravens não é um time de ceder muitas jogadas longas, então o Saints vai ter que saber trabalhar isso. Vai ser um jogo bem picado, de campanhas provavelmente bem longas. Se o Saints principalmente conseguir proteger o Brees, porque a partida que o Baltimore mais sofre é quando ele não consegue chegar no quarterback, né? No jogo contra o Bengals, que eles não conseguiram nenhum sack, foram um time muito passivo no pass rush, foi o jogo que eles mais sofreram, eles tomaram 34 pontos. Então passa muito por isso e deixar o Flacco desconfortável. A linha do Ravens é forte, né? É uma linha meio underrated da liga, eu acho, porque tem jogadores como o Marshall Yanda, que provavelmente é um Hall of Famer, tem Ron Staley, que vem crescendo muito. Fazer o Flacco desconfortável, porque o Flacco a gente conhece, né? Ele é o cara mais que tem o grande misticismo da única temporada fantástica dele, a única pós-temporada fantástica dele, que ele levou o time pro Super Bowl e ele ganhou o maior contrato, o contrato mais maluco da vida. E acredita quando vê o Flacco. Quando você vê o Flacco, você não acredita que ele é um dos quarterbacks mais bem pagos da liga. Então é manter esse ataque honesto, esse jogo corrido. Eles são muito criativos usando os tight ends. Eu gosto do jeito que eles usam os tight ends. Você vê muitas vezes 4 tight ends recebendo passe. Você vai ver o Nick Boyle, você vai ver o Max Williams, o Mark Andrews e agora o Hayden Hurst também sendo muito utilizado. É algo que o Saints vai ter que prestar atenção. E tomar cuidado com essas big plays do John Brown. John Brown não é um cara que não aparece muito, mas é um cara que aparece sempre em profundidade, né? Um cara de muita velocidade. Talvez seja o desafogo em profundidade desse time. E as trincheiras, né? Como sempre, as trincheiras vão fazer diferença. Ainda acho que o Saints ganha muito pela crescente da defesa. E você falou da questão da linha ofensiva, Igor. Tem um stat bem interessante sobre isso. A linha ofensiva do Saints hoje é a melhor da NFL em relação a QB hits, em relação às vezes que conseguiram bater no Drew Brees. O Saints até agora cedeu apenas 17 pancadas no Brees. Para você ter noção, a pior equipe da liga é o Houston Texans, que já deixou baterem 70 vezes no seu quarterback. Mas a disparidade do Houston Texans pro penúltimo colocado é gigante. Também. Que aliás é o Atlanta Falcons e o Cleveland Browns com 49, que também é um número absurdo. Eu acho que não devia assim nem colocar o Houston Texans nessa lista aí, porque cara, coitado a linha ofensiva do Houston Texans é nojenta, velho. É nojenta a linha do Houston Texans. Você devia ser preso, o cara que contratou aquela linha ofensiva pra proteger. Lembrando que o Kemet, lembra o nome dele, tá lá, né? Nossa, tá jogando muito mal, cara. Muito mal. Tá jogando muito mal. O cara era famoso por ser reserva de Sean Watson. Era aquele Severino. Qualquer cara que machucava na linha ofensiva, ele entrava. Porque, sabe aquele cara que não é bom em lugar nenhum, então você coloca em qualquer lugar?
Ele era aquelas formações de goal line também, quando precisava do lineman extra, sempre ia assim, então... Mas são apenas 17. Hoje a linha ofensiva do Saints é muito boa. Não só protegendo o Brees também, mas para abrir espaço para o jogo terrestre também, que é muito importante. Bom, vamos partir para essa parte final do We That Podcast, já agradecendo a presença de todos. A gente tem mais uns 5 minutinhos, então vamos usar bastante o nosso poder de síntese para falar sobre o que a gente espera para os Saints até o fim da temporada. Acho que ninguém aqui vai ser louco de falar que a gente não vai para os playoffs, né? Alguém levanta o dedo? Não? Então tá. Então, ninguém foi louco de falar que a gente não vai para os playoffs. Mas até onde a gente vai chegar? A gente consegue pegar bye, vamos para wild card. Vamos lá, vamos discorrer um pouquinho sobre o que a gente espera para o Saints até o fim da temporada. Lembrando que a gente falou do Patrick Peterson, e é sonho, tá? Ele não vem. Provavelmente a gente vai viver até o fim da temporada com Letmore, com Ken Crowley e PJ Williams. Eu não gosto de quem desacredita no meu sonho, então eu não sei. E o Hardy também, né, que teve uma interceptação no último jogo, quem sabe ele joga alguns jogos. O desespero é tanto que a gente já tá tentando botar fé no cara que é especialista em special team. Especialista e desde quando ele chegou no Saints não sai do special team, então quer dizer que ele não deve ser tão bom como cornerback, né? Mas aí, gente, como que iremos nessa temporada? Eu acho que as nossas chances de classificação, pra gente ver como é que a gente vai ficar lá no fim da temporada, passam muito pela próxima sequência de 5 jogos, assim, Não sei se vocês já olharam pra nossa agenda, mas nas próximas semanas a gente vai jogar em Baltimore, na outra semana jogamos em Minnesota contra o Vikings, na outra recebemos o Rams, depois viajamos até Cincinnati jogar com o Bengals e depois recebemos o Eagles. Olha isso, são 5 dos melhores times, 5 times que você pode discutir que estão no top 10 da liga. Então, e são 3 fora de casa, então a gente vai ver a nossa verdadeira prova de fogo vem daqui pra frente, assim. Eu acho que essa é a grande questão e ver como é que a gente for reagir. Se a gente conseguir sair com 2 vitórias ou 3, essa sequência de 5 jogos, a gente consegue pensar em folgar no primeiro round, mas se a gente não conseguir sair com um recorde positivo disso aí, eu imagino que fique mais difícil. Eu repito semana após semana aqui que a nossa tabela é lazarenta. Não é de Deus. É lazarenta, cara. Olha, essa tabela é... Cara, não é de Deus, tudo pode acontecer aqui. Inclusive 4 derrotas, não é nada de outro mundo, tá, gente? Vocês podem achar que eu sou pessimista da turma, e eu sou mesmo. Mas pegar o Ravens fora, pegar o Vikings fora, pegar o Rams em casa e pegar o Bengals fora, por que a gente não pode sair disso 0-4? Eu diria, inclusive, que é bem realista. Não, realista. Então, assim, eu tenho minhas estimativas aqui, eu tenho minha tabelinha no Excel, jogo a jogo lá, e eu vou vendo minha porcentagem de acertos, né? Bom, eu tô com 100%, mas eu tinha trocado Tampa Bay Buccaneers por Atlanta Falcons, então a gente acabou recuperando e no final das contas eu tô bem na fita. Mas eu tô pro 11-5. Eu tô pro 11-5 na temporada. E desses próximos 4, 5 jogos aí a gente perde quais deles? Olha, eu coloquei como ganhável. Eu coloquei como ganhável aqui o Ravens. Eu coloquei um jogo como ganhável e o Bengals também. Agora, o Rams tá um 50-50. E o Vikings, se a gente perder pro Vikings lá, pra mim não é nada absurdo, não. Sim, a força seria tipo a gente jogar no Superdome, mas justo quando a gente vai jogar no Superdome a gente vai pegar o melhor time da liga, né? Só isso. Eu acho que é o que acaba equilibrando. É assim, e se você for analisar, o ano passado, na temporada passada, eles estavam bem também. E a gente foi jogar em Los Angeles. Não foi um jogo fácil para eles. Tudo bem que assim, a gente começou naquele 30 Hz de sempre, e depois foi buscar o resultado, etc. Mas no final das contas a gente causou bastante problema para eles lá. Mesmo com a dificuldade, todo jogo vai dar jogo, né? O Saints é competitivo, cara. Diferente de outras temporadas aí, onde a gente via a nossa defesa deixar o time adversário abrir 2 posses de bola e depois o Brees sair que nem um louco correndo na ladeira para correr atrás do placar, agora a gente é um time competitivo.
Então isso aí acaba dando esperança também. Mas eu mantenho a minha posição aqui de ser o cético, o pessimista da turma, e eu sigo com o meu 11-5 aqui. Que já é um bom recorde, já uma boa campanha. Até porque o realista e o pessimista eles sofrem menos, né? Ou não. Ah, sofrem. Basta ver o que a gente acompanha nos grupos por aí. Na verdade, se der tudo certo, você vai ser o único que vai sofrer por antecedência e vai sofrer mais do que os outros. Não, claro que não. Não, eu sei, pessoal. Eu sou bem resolvido quanto a isso. E aí, Léo? 7-9, né? Triplo 7-9. Mas eu acho que... essa temporada... Parecia que ia começar bem mal de novo, mas o time conseguiu dar a volta por cima. Essa crescente da defesa anima muito. É o que a gente sempre fala, né? Quase todo podcast. O ataque a gente sabe que tem capacidade de destruir qualquer um, mas o perigo é a nossa defesa conseguir parar, porque esses próximos 5 times aí, como o Seth falou, é uma tabela que se o pessoal fica pensando, se os jogadores ficam pensando muito, eles não conseguem dormir, porque é muito difícil. E vão ser tenho certeza que pelo menos os 3 próximos vão ser jogaços. Jogos muito bons, muito competitivos. Mas vale lembrar também que os times da NFC também estão bem mal. O Green Bay Packers, que eu achava que ia ser um time que ia dar muito trabalho esse ano, eles quase tomaram um pau do São Francisco na segunda-feira, com quarterback reserva. O São Francisco correu até com o jogo terrestre em cima deles. Então a NFC não está muito bem esse ano. E isso é uma coisa boa também, porque se o Saints ganhar do Baltimore, vai ficar em segundo já e... tem que ver como que os outros times vão ir da NFC também, para ver se o Saints consegue uma bye week ou não. Mas eu acho que se já conseguir jogar o wild card em casa, já tá ótimo já. Porque o Saints nos playoffs em casa é demais. Do jeito que tá indo a temporada, principalmente na NFC Leste e na NFC Norte, eu acho que o Saints, mesmo terminando 11-5, como é a projeção do pai, a gente pode até pegar uma posição 2 com esse recorde. Lembrando que na temporada 1 do Breeze e do Peyton, 2006, folgamos no primeiro round com 10-6. Mas eu acho assim, como o Seth falou, os 5 jogos aí, se eu sair desses 5 jogos com 3 vitórias, cara, aí minha confiança aumenta absurdamente e eu passo pro time de vocês aí, os otimistas natos. A NFC é extremamente competitiva, né? E a gente vê muito time, que nem o Léo falou, com grandes expectativas caindo, né? Por exemplo, o Chicago Bears, que começou com uma defesa avassaladora, e aí a gente viu o que aconteceu contra o Packers, naquele jogo bizarro, que o Mitch Trubisky morre no intervalo e não faz mais nada no segundo tempo. Aí o Bears tem partidas consistentes e perde pro Dolphins, sabe? O Trubisky vai lá e mete 40 com o Brock Osweiler. Então, sem conseguir encostar no Brock Osweiler, sem conseguir encostar em ninguém. Uma defesa que tem a defesa com mais sacks da temporada. Posso fazer um adendo sobre Bears e Dolphins? Uhum. Isso é claro. Um imbecil conhecido da mídia nacional, paga a língua. Ele tweetou que ele estava agradecendo o fato do Bears jogar contra um cosplay de poste. Ele pagou a língua, cara. Eu adorei. Foi gostoso. Ele só esqueceu que ele tem Trubisky, né? Ele esqueceu que ele não tem quarterback. O Bears não tem quarterback. Bom, fecha parênteses. Segue o jogo. O Trubisky, ele é manco, ele só lança pro lado direito. Aí você vê o Packers sofrendo contra um 49ers que tem uma defesa com muitos buracos e o CJ Beathard como quarterback. O CJ Beathard não era pra ser jogador da NFL nem aqui nem na lua. E ele parecia bom, né, nesse jogo. Ele jogou bem. Ele parecia um quarterback. Mas 2 mães também, né? 2 mães as defesas. Terrível. E sim, pra mim o grande problema do Packers é o Aaron Rodgers tá jogando baleado, ele não faz uma grande temporada. E o Mike McCarthy é um péssimo head coach. Pessimamente ofensiva.
muito do ataque passa pelo próprio Aaron Rodgers, né? Então, se o Aaron Rodgers não tá sendo o deus que ele é, que é o, né? O Packers não consegue funcionar, não tem outras opções. Aí você tem o Rams, que vem jogando muito, mas com jogos muito próximos, né? O Rams sofre contra o Broncos, o Rams sofre contra o Seahawks, né? O Seahawks todo remendado, o Seahawks também um dos times mais bizarros. Todo mundo esperava que fosse um desastre pelas grandes percas e conseguindo fazer jogos extremamente competitivos. Aí você tem o Cardinals e o 49ers, que pra mim já estão fora de qualquer coisa. O Vikings, que a gente não sabe se vai virar alguma coisa, porque o Vikings fez partidas muito boas, mas foi extremamente decepcionante, tomou um vareio do Buffalo Bills. Assim, é bem confusa a NFL esse ano, tá bem legal por causa disso, né? A gente tem vários jogos disputados e várias surpresas malucas, né? Você vê o Buffalo Bills vencendo o Vikings, eu acho que ninguém esperava que o Buffalo Bills fosse vencer um jogo nessa temporada, que ele já venceu o Vikings e Titans, né? O próprio Falcons era um dos favoritos na NFC e com as contusões aí, aparentemente a temporada deles acabou. Todo ano tem um time que tipo, é destruído por perder simplesmente metade do elenco titular por causa de lesões. Esse ano é o Falcons. Pois é. A defesa do Falcons perdeu assim... Né? Tadinho. Perdeu talvez 2 dos seus 5 melhores jogadores de defesa. Ainda tem o Grady Jarrett machucado. O seu cornerback 2 machucado. Keanu Neal. O Keanu Neal e Dion Jones. Uhum. Tá bem legal por causa disso, sabe? Não o Falcons ter destruído, não é legal o Falcons não ter ninguém. O Saints vem jogando bem, mas também teve alguns adversários, né, que a gente acreditava ser fracos, né? Como o próprio Giants, o Browns com o Tyrod Taylor ainda se achando. É uma confusão muito louca, então a gente prever alguma coisa, pensar, é bem difícil. Eu acho que vão ser todos os jogos disputados. O Saints, eu acho que o Drew Brees vai fazer muita diferença esse ano. Se a liga tá equilibrada, se você tem um jogador que é fora de série, faz toda a diferença, né? Então a gente tem essa vantagem. Eu não duvido a gente pegar bye na primeira semana, mas eu acho que o título de divisão é algo bem plausível. Eu acho que isso vai passar muito pela semana 15 e 17, viu? Que são jogos diretos, porque né? O Panthers, ele vende muito caro os jogos, cara. Puta time chato. É muito chato mesmo, nossa. Chato demais, cara. Não lembro a última vez que ganhamos um jogo fácil deles, hein? Eu também não, cara. Eu lembro da última vez que a gente perdeu um jogo fácil deles. No Dome ainda. Isso aí acho que é uma vez por ano, parece. Então, mas assim, a rivalidade maior é com o Falcons, com toda certeza. Mas como o Carolina Panthers, ele dá trabalho pra gente, é um negócio bizarro, cara. Tomara que seja igual ano passado, que ganhamos deles 3 vezes. Pois é. Não, espero que a gente precise ganhar só 2, porque a vitória que a gente teve em cima deles no playoff também não foi um negócio muito confortável. Foi aquela vitória que você ria de nervoso, assim, nossa, ganhamos, depois de estar com o jogo na mão. Cara, pra quê? Se for contar tudo que eu andei na sala da minha casa aqui, aquele dia, e o Caio sabe o tamanho da sala da minha casa, não é grande, hein? Não é grande, não é um negócio absurdo. Mas eu devo ter andado aqui, cara, uns 4, 5 quilômetros fácil. Vamos embora, galera. Hoje deu, brigadão pela presença. Começar despedindo das visitas. 7, porta tá aberta, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado. Mais convites acontecerão, espero que você tenha gostado. Valeu aí, galera. Muito feliz de conhecer vocês aí, participar do podcast também, gostei bastante. Vamos tentar fazer isso aí acontecer mais vezes. Valeu, Igor. Valeu, galera, um abraço. Falou, Ivazito. Falou, galera, um abraço. Quando que é o Enem? Tá chegando, não tá? 4h11. Tá chegando. Tá chegando. Estuda. Tem jogo no dia, tá? Depois do dia 11, o Enem é à tarde, né? E aí 7h25 tem Saints e Rams. Só isso. Eu espero que você não dê. Eu espero que você não dê o azar que eu dei em 98 fazendo vestibular com o Brasil jogando contra o Chile na Copa do Mundo. Nossa. Só isso. Falando nisso, falou, pai. Falou, galera. Valeu. Agradecer a presença do Sete aí, fui eu que enchi o saco dele lá. Primeiro na segunda-feira não rolou, depois falei com ele de novo. Muito bacana ele ter participado.
é um dos caras que mais conhece do Saints, que eu conheço. E a casa tá aberta, pode pegar cerveja na geladeira, fica à vontade. Volte quando quiser. O louco ficou até sem graça ouvindo esse tipo de coisa aí. Não precisa ficar não. Você sabe que é verdade. Sei que tá falando. O tio do churrasco pode mandar aquele abraço semanal? Claro. Mais um aniversariante da semana, torcedor do Saints, que acompanha o podcast, que acompanha o blog, o Mineirinho Gui, professor de educação física lá dos Cafundó de Minas, lá, fim do mundo. Mandar um abraço pra ele aí e deixar os parabéns já adiantado, que ele faz aniversário essa semana. Eu sempre acho um aniversariante pra mandar abraço, tá? Só pra você ver como os caras seguem a gente. Graças a Deus, né? Quer dizer que tem bastante ouvindo a gente. Tem, cara. Valeu, Léo. Valeu, galera. Abração. Go Saints. E assim terminamos mais um IDET Podcast. Lembrando que você pode seguir a gente. Estamos no Spotify, no iTunes. Novidade, estamos também no TuneIn. Estamos no YouTube. Enfim, um monte de lugar onde você pode ouvir o IDET Podcast. Lembrando também, redes sociais, facebook.com/SaintsBrasil, twitter.com/SaintsBrasil09. Segue a gente lá. E acompanha também a gente no blog, saintsbrasil.blogspot.com. Sempre tem coisas quentíssimas para vocês. Até a semana que vem. E vamos torcer para que a gente vença o Ravens, que o Drew Brees seja um dos poucos jogadores que venceu todos os times e que o pai esteja errado e a gente consiga pelo menos 3 vitórias nessa sequência difícil que tem pela frente. Who dat?